Good Vito, a máquina russa, é sem dúvidas um dos maiores potenciais que habitam em solo brasileiro. E neste final de semana ele conquistou o Arnold Brasil 2025. Vamos falar aqui como se desenhou essa vitória do Good Vito. Também vou falar sobre o Leandro Pérez, a impressão que ele deixou. Será que foi uma impressão positiva, negativa? Vou falar sobre tudo isso, além do Donaire, que é coach do Leandro Pérez, assumindo a bronca, assumindo aí os erros. Sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo no canal da Integral TV. Eles trouxeram aqui as imagens do confronto das prévias. Aqui também tem as finais, mas eu vou mostrar para vocês as prévias, que é onde de fato se julgam as competições. Para quem não sabe, praticamente as competições de fisiculturismo, o que mais vale é as prévias. Primeira coisa que me chama muita atenção aqui é a diferença, ou melhor, a semelhança de frame que o Leandro Pérez e o Good Vito possuem. O porquê que isso chama a minha atenção? Porque o Leandro Pérez ele é consideravelmente mais alto que o Good Vito, então era para ele ter uma estrutura, um frame maior que o do Good Vito, né? Quem é mais alto tem uma ossada maior, então naturalmente ele deveria ter uma vantagem aqui no quesito de frame, né? Da estrutura. Só que olha como que o Good Vito esteticamente, visualmente, tem uma estrutura tão larga quanto o do Leandro Pérez. Então isso é realmente muito impressionante. E dentro do frame que ele possui, ele é de fato aqui entre os 4 que ficaram no top 4, ele é o que tem mais preenchimento. Então dentro da estrutura que ele tem, dentro do frame que ele possui, ele tem o que está mais preenchido, o que tem mais músculo. Então mesmo o Good Vito sendo um dos atletas mais baixos aqui desse top 4, ele é aparentemente um dos mais largos, né? Então isso é realmente muito impressionante. Isso mostra o porquê que o Good Vito tem tanto potencial. Obviamente que a altura ajuda ele a ser um pouco mais preenchido, que é o que a gente tem visto atualmente na 212, na verdade na Open, né, com caras que saíram da 212 e foram para Open, como o Derek Lunsford, o Hadi Choopan e, por exemplo, o Nick Walker, que não é um 212, nunca foi um 212, mas por ser um pouquinho mais baixo, ele acaba tendo essa vantagem do preenchimento. E, óbvio, né, existem caras que fogem à regra, como o atual Mr. Olympia, que é o Samson Dauda, que por ser mais alto, ter um frame maior, quando ele consegue chegar no mesmo volume que esses caras, na mesma condição, ele vence. Existem 3 pontos, na minha opinião, que fizeram a diferença aqui nesse confronto, e eu nem mudei a pose e já dá para dizer sobre eles 3. Segundo ponto, volume, né? O Good Vito indiscutivelmente maior do que todos os seus adversários. O Leandro Pérez não ficou muito longe, então isso aqui é muito positivo para o Leandro Pérez. Ele sai dessa competição muito fortalecido, mesmo sem a vitória. Ele mostrou que ele tem a capacidade de ficar ao lado do Good Vito e não passar vergonha. Na verdade, nenhum dos 4 passaram vergonha, né? Mas o que a gente esperava é que o Leandro Pérez talvez ficasse devendo no quesito volume ao lado do Good Vito. E a gente percebeu que depois do off-season que o Pérez fez, ele conseguiu adicionar uma boa massa muscular. Então isso é algo muito positivo para o brasileiro. E aqui nós entramos no terceiro ponto, e que foi a adaga no coração do Leandro Pérez, que foi o condicionamento, que de fato não teve como, né? A gente consegue ver aqui que nesse line-up, talvez o Marcelo Cruz seja o que tenha o nível de condicionamento maior deles, só que o Good Vito ele tem uma estética melhor, tem proporções melhores e o nível de divisões, ó, como o quadríceps do Good Vito tá fatiando mais do que todos os outros, né? Do que o Pérez, que é o principal concorrente. Eu vou falar muito sobre o Good Vito e o Pérez, porque realmente a briga ficou entre eles dois, mas obviamente que todos os outros fizeram muito bonito. Olha aqui, ó, o Sartório marcando, né, do Good Vito, as separações bem pronunciadas. A gente consegue ver claramente que o Good Vito estava um tom acima no quesito
condicionamento. Vamos aqui para algumas outras poses para a gente poder comparar. Ó, a expansão de frente, a gente consegue ver Good Vito muito maior que seus concorrentes. Parando a programação rapidinho para deixar uma dica para vocês. Cupom FNO no site da Adaptogen, você garante 15% de desconto, compra os melhores suplementos do mercado e de quebra ainda apoia esse humilde criador de conteúdo. Então não perca tempo, link na descrição. Querendo ou não, o Good Vito ele vai levar vantagem no quesito de volume em todas as poses. Ó, o Pérez ficou muito bem nessa pose, mas a gente consegue ver claramente que o Good Vito consegue levar uma vantagem e também no condicionamento ele ficou um pouco à frente. Então eu não vou nem ficar aqui passando todas as poses, pose por pose, porque no final das contas a narrativa principal a respeito desse confronto foram esses 3 pontos principais: condicionamento, volume e o frame, na minha humilde opinião, né? O frame e o volume ficam muito lado a lado aqui, né? Mas querendo ou não, a largura do Good Vito chamou muita atenção. E aqui no back double biceps, a gente vê muito detalhe aqui do cruz, o Pérez com ótimo volume, o Good Vito ele tem uma lombar que geneticamente não tem tanto volume, né? Realmente é onde começa a dorsal do Good Vito, é bem para cima, isso pode ser um problema no futuro. Mas a gente, dentro desse lineup, a gente consegue ver que a parte de cima aqui, ó, é provavelmente a melhor dorsal, né? E as suas pernas, o seu posterior, olha como que tá marcando bastante, como as pernas dele, a gente consegue ver as pernas mesmo de costas, a gente consegue ver o vasto lateral dele, tudo bem que ele tá com os joelhos meio que para fora, né? Mas a gente consegue ver muito das pernas dele, né? Então, cara, isso aqui ficou muito legal essa pose. Óbvio que os 4 têm ajustes ali para fazer de pose, isso é algo que todo atleta hoje em dia tem buscado melhorar. O glúteo mais fibrado, sem dúvidas, é o do cruz. O Good Vito, ele, na minha opinião, ele vence, inclusive nessa pose, que dependendo do lineup, ele acaba ficando bem atrás nessa pose. Não é o ponto forte do Good Vito. Não estou falando que é ruim, beleza? Pontuando aqui para aqueles que falar merda é esporte, né? Estou deixando aqui isso bem claro, né? Que eu não estou falando que é ruim, mas não é um ponto forte comparado à parte da frente. Então essa foi a narrativa que se desenhou ao longo de todo o confronto. O Good Vito levando vantagem no volume, no condicionamento em comparação ao seu principal oponente, levando vantagem na largura, né? No frame comparado aos seus rivais. E tudo isso, né, culminou, direcionou essa excelente, incontestável vitória da máquina russa. E ele deixou muito claro que ele realmente está uma prateleira acima em comparação aos atletas Open do Brasil. Será que ele está na mesma altura, na mesma prateleira que o Rafael Brandão? A gente sabe que o Good Vito ele não é brasileiro, nascido no Brasil, mas ele vive no Brasil, vive no país, tem uma esposa e filho brasileiro, ele tem representado o Brasil nas suas competições, até para mídia gringa, quando eles falam a respeito do Good Vito, eles consideram ele mais brasileiro do que russo, inclusive, né? E aqui eu não estou tirando todo o mérito ali, né, da escola russa, mas é o que eu já falei algumas vezes, made in Russa, lapidado no Brasil. E rapaziada, só para finalizar, vou mostrar aqui para vocês os stories do Donaire, coach do Leandro Pérez, onde ele justificou um pouco do físico do Leandro Pérez e ele assumiu a culpa pelo físico apresentado. Eu não gosto de fazer react, mas vamos ver aqui o que ele fala e depois eu comento, beleza? A ideia era que nas prévias ele chegasse um pouco maior, e as ideias aqui no show ele chegasse um pouco mais detalhado, mas a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer, né? Mediante ao primeiro confronto, quando a gente viu lado a lado, a gente viu que estava segurando bastante água ainda e que a questão que ele preocuparia não era o volume e nem a questão de densidade. Eu fui buscar detalhes para o período da noite, então a gente deu uma puxada ali nas poucas horas que a gente teve. E se você comparar físico de manhã e físico de noite, são físicos totalmente diferentes.
Então eu assumo a responsabilidade de derrota, porque é uma estratégia. Então se eu tenho uma estratégia de colocar ele mais cheio de manhã e estratégia de colocar ele mais seco à noite, quando ele entra mais cheio, está segurando muita água, a responsabilidade minha. Se ele ganha, o mérito é meu, e se ele perde também, é responsabilidade minha. Eu assumo. Isso serve de aprendizado, que eu tenho que colocar, já que ele está no volume correto dos caras, eu tenho que colocar ele mais detalhado já de cara, para que não fique dúvidas, ou para que ele seja mais competitivo e que para o físico não oscile tanto entre prévias e show, né? Porque ele seja um pouco mais consistente. Então o que eu queria que vocês entendessem aqui é que fez parte de uma estratégia. Como a gente ia competir do lado de um cara muito grande, eu não queria puxar tanto para que ele não ficasse pequeno perto do Vitaly. E como a gente viu que ele não estava pequeno, a gente puxou. Então nas próximas agora significa que a gente pode puxar, que ele não vai ficar pequeno. Isso é um ponto positivo. Comentem o que vocês acharam, rapaziada, do físico do Leandro Pérez. Com certeza ele vai competir mais vezes nesse ano. Tem muitas e boas chances de conseguir a sua qualificação para o Mr. Olímpia. E no Mr. Olímpia conseguir uma vingança, né? Tentar ali vencer o russo, né? Quem sabe. E, cara, muito legal tudo que a gente viu acontecendo. Também méritos para o Carlão, que ficou em top 4 novamente no Arnold Brasil. Excelente colocação, enfrentou caras absurdo e conseguiu ficar em top 4, né? O Cruz muito seco. E eu queria só pontuar que o Carlão, cara, físico muito bonito, físico muito estético, ele conseguindo um volume maior, conseguindo ali posar melhor, cara, ele pode aí fazer um barulho legal. Mas, rapaziada, é isso. O vídeo fica por aqui. Como vocês sabem que acompanham o Instagram, eu tava em viagem, então já cheguei, desfiz a mala, só tomei um banho e já tô gravando. Então, rapaziada, eu peço que você deixe um like, um comentário, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, para valorizar aí esse pequeno sacrifício que eu fiz. Mas é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!